Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah e bem-vindo a mais um vídeo. Tá preparado? Como tá aqui escrito embaixo, esse vídeo é uma lista de indicações de romances incríveis e nada óbvios para você ler. Roda a vinheta e aí a gente já começa a dar as indicações. Eu resolvi fazer essa lista porque, romances que marcaram minha vida normalmente são romances nada clichê, né? Aquela historinha, menino conhece menina, aí menina se apaixona por menino, menino se apaixona por menina, e aí tem alguma coisa que acontece, eles encontram algum obstáculo, né? Uma pedra no caminho, normalmente os pais, e aí eles têm que vencer isso juntos para poder ficar para casar e serem felizes para sempre. E aí, eu não gosto muito desse tipo de romance, então eu resolvi fazer uma lista dos romances. Não que aqui seja um romance que eles não vão ficar juntos, tá, gente? É só romances e que essa fórmula, né, é quebrada. Acontece de outras formas aqui. A gente é surpreendido durante a história. Então, antes de começar a lista, curtam o vídeo, sigam o canal e deixem os comentários aqui. O primeiro da lista é a Yaya Garcia, do Machado de Assis. Por quê? Porque eu li com 11 anos. E eu fui atrás de um romance romântico. Aí a minha professora falou, romance romântico da fase do romantismo do Brasil. Pegue qualquer um desses que vai ser, bem romântico. E aí eu pensei, quem eu conheço famoso na época? Machado de Assis. Fui na biblioteca, falei assim, deixa eu ver o que tem aqui do Machado. Eu peguei fase romântica, livro curtinho, eu falei, nossa, super leio isso. Verdade, super li isso, mas não era nada do que eu esperava. Então, qual que é o enredo aqui? Estela é uma menina branca pobre, na época ali do século XIX, onde existia escravidão. Então, você ser um branco pobre nessa época era triste, não triste no nível de ser escravo, mas você tinha que viver de favor. Por quê? Não tinha como você ter um comércio ou vender alguma coisa, porque os escravos faziam isso de graça. Então os donos de escravos sempre se davam bem, porque eles sempre podiam cobrar bem abaixo do valor, já que eles não precisavam sustentar os escravos deles, né? Os escravos só precisam estar com vida, não precisavam comer bem, dormir bem. Então, nesse quesito, os brancos pobres, sem escravos, sempre se davam mal. Então, o que acontece? Ela vivia de favor, ela tem lá o pai dela, que eu esqueci o nome agora. E aí ela conhece esse menino, que é o Jorge. Ai, que romântico. O Jorge acha ela linda e se apaixona por ela. E aí ela gosta dele. E aí ela vê que ele vai pedir ela em casamento. E ela fala que ela não quer ser pedida em casamento, porque ela não vai casar com ele. E você fica, sei. E aí isso é muito rápido, né? E é claro que a mãe dele, né, a dona Valéria, não vai querer que os dois se casem. E aí, até que vai chegar um momento que o Jorge, isso é muito rápido na história, tá, gente? É bem no início. Vai pedir ela em casamento, vai pedi-la em casamento, e ela vai dizer não. E o pai dela vai ficar tipo, oi? Você acabou de ganhar na loteria sem nem jogar, e você tá dizendo não pra um cara rico. Literalmente, você não vai precisar nem dar o golpe do baú, porque um cara se apaixonou por você. Entendeu? Um cara rico, de boa família, que vai te dar tudo. No caso, pra mim também, que sou seu pai, né? Que ele vai ter que me sustentar, porque, né, dinheiro eu não tenho. E aí, o pai dela fica indignado, tenta convencer ela, e ela fala que não. Que ela tá cansada de receber caridade a vida toda e que esse casamento ia ser mais uma caridade. Aí ele fala, não, isso não vai ser uma caridade porque ele te ama. Dela, sim, mas eu sempre vou ser a menina que vai dever ser grata por ele ter me aceitado. Por apesar de eu ser pobre, ele ter me amado. Por apesar de eu não ter dinheiro, ele ter me amado. Então ele vai ter sempre que me sustentar, porque eu não tenho dinheiro. Ele sempre vai ter que sustentar meu pai, porque eu não tenho dinheiro. Então eu não quero esse tipo de relação pra mim, porque eu já cansei de ser grata às pessoas que me bancam na vida. Porque ela e o pai dela sempre foram sustentados por pessoas ricas a vida toda. Aí você pensa, essa menina vai se arrepender disso. E aí você fica esperando ela se arrepender disso. E aí ela casa com o senhor Garcia. Nome do livro? Yaya Garcia. Por quê? Porque ela se casa com o senhor Garcia, que tem uma enteada chamada Yaya. E o Jorge, que fica super descornado por levar um fora. Imagina, um homem branco, privilegiado, rico, levar um fora de uma pobrinha. Que absurdo, né? O mundo dele literalmente caiu, porque ele realmente não esperava.
Aí ele volta anos depois de fugir para a Guerra do Paraguai, né, querendo morrer, porque o amor da vida dele ele foi negado. E aí ele volta e começa a conviver com a Estela e com essa nova família dela. E aí que a Yaya vai entrar na história. E aí começa esse triângulo que vai rolar ali entre Jorge, Yaya e Estela. E assim, gente, prestem atenção em cada linha dessa história. Principalmente quando o narrador estiver falando, porque é sensacional e de explodir a cabeça. E olha que eu tinha 11 anos e eu acabei esse livro e falei assim, não, eu não entendi isso. Não, ele não fez isso. 11 anos, gente. E eu pensei, cara, vou voltar a ver a novela da Globo. Porque assim, pelo menos a gente entende. Aí, eu vou falar de Ciranda de Pedra, que também eu li ali, eu devia ter uns 12, 13 anos, porque ia lançar a novela. Acho que eu tinha quase 13 anos, porque ia lançar a novela na Globo. E aí eu pensei, novela, romance, vou ler. Então, aqui, qual que é a história? A principal, é narrado pela principal, a Virgínia, e ela é a filha mais nova, é a terceira filha do casal Laura e Natércio. Só que essa história se passa nos anos 50 e Laura e Natércio se divorciaram. Ou seja, é o auge do escândalo dos anos 50. E como ela era muito bebê ou muito criança, ainda a menorzinha da família, ela foi morar com a mãe e com o padrasto, vulgo, né, o separador de uma família infeliz. E aí ela vive esse conflito de morar com o padrasto, que ela supostamente devia odiar, porque, né, ele quebrou a família dela ao meio. E ela sente muita falta de viver perto do pai. Ela faz visitas semanais à casa do pai e ela tem as irmãs mais velhas. E aí já tem essa separação de idade dela entre a Bruna e a Otávia, que são as irmãs mais velhas. E ela sempre se sente excluída, porque ela nunca tá lá. E aí a vida delas continua girando e ela nunca tá lá. E é claro que o pai dela é rico, né? E a mãe dela, pós-divórcio, eles não são pobres, tá, gente? O Daniel é médico, o padrasto. Mas eles levam uma vida de classe média. E a mãe dela é doente. Ela pode ser, não fala, mas parece esquizofrenia. Algum tipo de doença mental. E daí o Daniel gasta muito remédio com tratamento, muito dinheiro com tratamento da Laura. Então, ela vai para essa casa, essa mansão do pai, que tem governanta, tem empregada, tem tudo. Apesar dela também ter uma empregada na casa dela. E aí ela convive com esse outro povo lá e ela sempre se sente excluída e ela é sempre meio que tratada mal, né? E ela sempre vive de restos das irmãs, porque ela é mais nova. E ela tem todos esses traumas. Só que, né, romance. Lá na casa, os vizinhos, tem a Letícia e o Conrado, que são amigos da mesma idade, mais ou menos ali das irmãs mais velhas. Não fala, mas é tipo assim, 2, 3 anos só de diferença. São todos de idade próxima. E o Conrado é um mocinho, um menininho, né? Porque aqui começa, ela tem acho que 9 anos. São todos crianças e ele é super educado e ele é a única pessoa que é gentil com ela nesse meio. Então, é nessa ciranda, né? Que ela fala que ela se vê fora dessa ciranda, ela sempre tenta entrar nessa ciranda. E é uma ciranda de pedra, ou seja, ela não consegue quebrar isso. Então é o Conrado, que ela tem um crush, a Letícia, que é irmã dele, aí o Afonso, que é um amigo aleatório que mora ali perto e vem visitar sempre, e aí tem a Bruna e a Otávia, que são as irmãs dela. E aí também tem o triângulo, né, que é Conrado, Otávia, irmã e Virgínia, que concorrem pelo Conrado. E aí o outro triângulo que é Letícia, Afonso e Bruna, que vão concorrer, né? Também vão competir ali. Isso eles são crianças. Vai acontecer algumas coisas aqui na história e aí vão passar alguns anos e aí ela vai estar ali no início dos 20. E aí ela vai voltar conviver com esse povo. Não sei se eu falo, mas assim, ela vai dar uma quebra ali, vai passar anos e ela vai voltar a conviver com ele. E aí ela vai voltar, tipo assim, já superei Conrado. Imagina, era só um crush da
da minha infância, nem ligo mais pra ele. E aí ela vai fazer cada coisa pra chamar a atenção dele e fingir que não tá chamando a atenção dele. Só que aqui a gente vai perceber que ele é afim dela. Mas vai acontecer muita coisa aqui, ao mesmo tempo não vai acontecer nada. E você fica pensando, meu Deus, por que que eles não conversam? E aí a gente vai ficar esperando até o momento que eles vão realmente chegar, sentar e conversar e vão falar se realmente é coisa da cabeça de um do outro e o que que vai rolar. E assim, nada óbvio. E o outro triângulo ali, ele acaba se resolvendo um pouco antes também na história, mas assim, incrível. Lígia Fagundes Telles, perfeita. Tipo, meu livro da vida, eu fiz TCC sobre ele, então assim, né, muito injusto falar, mas assim, melhor romance da face da Terra. Aí, né, pensando em adolescência, a gente não podia deixar Stephenie Meyer fora disso. Quando eu li Crepúsculo pela primeira vez, a trilogia, eu tinha 14 anos. E eu já achei meio... porque assim, gostei muito, até porque era um assunto que dava muito pra conversar na escola. Mas, eu não curtia muito o Edward, porque eu achava a Bella meio trouxa. E aí o Edward era muito, ai, tem coisa certa pra fazer, eu vou embora porque eu te amo, lá, lá, lá. E assim, também não curtia o Jake, eu achava tudo muito machistado. O Jake Eclipse, eu esperava que eles morressem no final, eles não morreram. Então assim, uma decepção atrás da outra. Então tá, aí... Com 15 anos, ela lançou Hospedeira. Aí eu pensei, Stephenie Meyer tem muitos defeitos em Crepúsculo, mas ela escreveu um novo livro. E um defeito que ela não tem é uma escrita péssima. Não tem esse defeito. Ela escreve muito bem. Aí eu falei, gente, então lerei com certeza, irei atrás correndo desse livro. E aí, claro, né, no auge do Crepúsculo, chegou a Hospedeira. E aí, a Hospedeira vai falar sobre uma ficção científica. Foi a primeira ficção científica que eu li na vida. E assim, julgo todas por essa. Porque assim, ela junta alienígena com um romance. E é perfeito. Então, qual que é a história? Tem esses ETs que se chamam as almas. E elas são tipo umas bolinhas assim, a gente imagina. E elas são colocadas no pescoço da pessoa. Abre que o filme desse livro é uma bosta. Não veja. Tá, então as almas são colocadas dentro do pescoço dos humanos, porque elas não sobrevivem sozinhas e elas precisam de um hospedeiro, o corpo humano. E a partir do momento que elas entram no corpo humano, elas tomam conta daquilo e os humanos que vivem lá morrem. Então a alma se apropria desse corpo. E aí é claro que alguns humanos vão perceber que isso está acontecendo e vão tentar fugir. Aqui a gente já entra, a história já começa numa época em que a Terra já está toda habitada por essas almas e só tem alguns humanos ainda fugitivos, que são caçados pelos caçadores. E aí a forma que você reconhece de olhar para um corpo e saber se tem uma alma, um humano lá, é que eu não sei se dá para ver, que tem uma bolinha, né, clarinha, que é um reflexo em volta da pupila do olho. Então ali você sabe que tem uma alma no corpo e não é humana. Então, quem narra o livro é a Peg, que é de Peregrina. Ela já viveu em vários países, porque essas almas, elas habitam vários países do espaço, e daí elas resolveram habitar a Terra, porque eles são seres pacíficos e muito bons, do tipo, sabe, Nova Jerusalém bons, do tipo sem pecado, sem maldade, sem lágrimas, sem dor, sem nada. Então, nesse tipo, eles não usam nem dinheiro porque eles não roubam, eles são perfeitos. E aí eles olham pros humanos e falam, cara, esse povo aí só fica se matando. Tem uma guerra atrás de outra guerra, eles só se ofendem, só existe cadeia, só existe assassinato, só existe maldade. Então a gente vai lá, pega o corpo deles e utiliza esse planeta Terra que eles estão cagando e destruindo de uma forma mais decente, né? A gente ainda tá salvando eles, porque a gente vai usar o corpo deles e vai habitar a Terra e vai deixá-la perfeita, né? Porque a gente vai cuidar do meio ambiente, tudo. Aí a Peregrina, ela entra no corpo da Melanie, que é uma das poucos humanas que sobreviveram, e ela tava fugindo, e ela é pega. E aí, o que acontece? Ela acorda, e aí ela já falaram pra ela que ela ia acordar, e ela ia habitar aquele corpo, só que ela acorda e tem uma voz na cabeça dela, que é a Melanie, e a Melanie não morreu. E aí a história vai ser o quê?
a Peregrina habitando com a Melanie na cabeça dela. E aí o romance entra no quê, né? Porque a Stephenie Meyer é perturbada, né, gente? Pra quem criou imprint, né? O que ela cria aqui? Ela cria um triângulo amoroso. Por quê? Porque Peg, ela sente todas as emoções da Melanie, porque ela tá dentro do corpo da Melanie, que ela se apaixona pelo Jared, que é o amor da vida da Melanie aqui, que conseguiu fugir e não ser pego pelos ETs. E aí, elas vão entrar numa jornada de ir atrás do Jared e do irmão da Melanie, que ela tem um irmão mais novo que agora... Ai, não vou lembrar o nome. Mas assim, conhecendo Stephenie Meyer. Aí, a gente vai entrar nesse mundo do ET. A gente vai entrar nesse triângulo amoroso Melanie, Peg e Jared. E ainda vai entrar mais um triângulo amoroso na história, porque uma outra pessoa aqui, quando eles encontrarem o Jeremy e muita coisa vai rolar, vai ter outra pessoa que vai se apaixonar pela Melanie. E aí vai ter que conviver com todo esse negócio de como você está apaixonado por pessoas diferentes que habitam o mesmo corpo. O que eu digo para todo mundo que vai ler esse livro, as 100 primeiras páginas são devagar, porque ela vai explicar como todo esse mundo, essa bagaça, funciona. Então, assim, é devagar. Supera as 100 primeiras páginas e você não vai mais largar esse livro, de verdade. Então, A Hospedeira da Stephenie Meyer. Livro contemporâneo que eu já fiz vídeo aqui no canal, que entrou em janeiro desse ano, é Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Oh, gente, esse aqui é perfeito e nada óbvio, porque ela vai contar a história aqui de um casal, que é Queen e o Graham. E como que ela vai contar essa história? Ela vai fazer um capítulo de antes e um capítulo de agora. Então, antes do capítulo como eles se conheceram e agora como eles estão 7 anos depois de casados. Então, 8 anos na história que eles namoram, tipo 1 ano e 10 já casa. E aí eu já falei mais naquele outro vídeo, aí vocês podem ir lá ver, mas basicamente eles vão ter problemas no casamento de infertilidade. E eles também vão ter um problema lá que eles não vão conseguir adotar. Então, aqui vai tratar disso, né? De como esse problema de infertilidade, de você querer ter um filho e não conseguir, afeta um casamento. E assim, é muito real, muito real. Esse livro fala muito sobre como a falta de diálogo dentro de um relacionamento ferra com ele. E aí, é legal porque você tem um capítulo de antes, como eles estão se apaixonando, e aí vai crescendo isso, né? Eles se conhecendo, eles se apaixonando, eles, né, todo aquele sentimento incrível, e aí eles chegando, assim, na decisão que vão casar, e toda a discrepância do casamento que vai caindo, né, nesses 7 anos aí de relacionamento, e todas as situações que vão surgir, porque eles não conversam, porque eles querem ter filhos, e todos os mimimi que rola de um casamento. E, né, gente, Colleen Hoover faz isso de uma forma super, 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 super incrível e nada clichê. Não, nada clichê. Recomendo muito. Falando em nada clichê, vamos pra rainha do nada clichê da face da terra? Jane fucking Austen. Jane Austen. Emma, porque, cara, nenhum romance da Jane é óbvio. Mas na Emma ela se supera num grau, mas num grau. E aí Emma é a história da Emma. Ela é uma menina rica, loura, rica, e é isso. E ela mora lá numa casa gigante, no meio do nada, e ela convive com as mesmas pessoas. É um romance de costume do século XIX, início do século XIX, final do XVIII. Acho que final do XVIII. Então, ela resolve que ela é casamenteira e que ela vai casar as pessoas perto dela. Mas ela não quer casar porque ela é rica e ela não precisa casar porque ela já tem tudo, né? O único motivo pra você casar é ter mais dinheiro, né? Que você junta o dote de um, dote do outro e é isso. E aí ela fica falando o livro todo que ela não vai casar. E o não óbvio é você ver como esse relacionamento com o dito cujo, que eu não vou falar o nome, porque vão surgir vários pretendentes aqui, como isso vai chegar até o casamento. E assim, não, esse aqui de verdade, gente. Porque assim, esses aqui até usam alguns clichêzinhos e distorcem esses clichêzinhos e fazem alguma coisa nova. Mas a Jane aqui, ela realmente, olha, sério mesmo. Tipo, se você não tem nenhum spoiler desse livro,
principalmente de quem ela vai ficar, você realmente vai se surpreender. E assim, a Emma é chata. Ela é uma menina branca, loira, rica, entediada, que não gosta de estudar, não tem hobby nenhum, ou seja, ela vai ser chata. E ela vai falar coisas do tipo: nossa, como esse povo não reconhece a minha superioridade. Como essa pessoa quer casar com essa pessoa sendo que ela é pobre. Ai, ela tem que ter um pouco de noção. Vai ter muito disso. Mas assim, é muito engraçado. Se você entrar no mood de rir da Emma. Agora, se você esperar que ela cresça, que ela amadureça, que ela se transforme num ser humano politicamente correto, aí nem leia, de verdade. Porque Jane Austen só trabalha com a realidade. Esse ainda não é o último, que eu vou indicar um que eu li no Kindle, mas esse eu também falei em janeiro no canal, que é Um Outro Amor, que é do Karl Ove Knausgaard, Minha Luta 2, que é dessa série, né, Minha Luta, e aqui ele vai falar sobre o segundo casamento dele. E como ele vai fazer isso de uma forma inesperada, nada clichê, porque é real, né, gente? Então assim, né, a vida real, ela não é clichê. Então, apesar de ser um pouco clichê aqui no início, que ele fala desse apaixonamento, de como ele conhece a Linda, a esposa dele, e aí ele se apaixona logo de cara, mas ele ainda é casado. Ai, não podia... Bom, spoiler alert. Depois de eu falar, mas tudo bem. Aí, ele é casado, daí ele se separa, um tempo depois eles voltam a se encontrar, e como eles ficam ali, né, os primeiros 6 meses muito apaixonados, e depois a realidade, né, cai na vida deles. Como eles vão lidar com isso, porque eles querem filhos, eles querem construir uma família. E aqui, né, como eles são casados, a gente já sabe que eles são casados, vai contar de como foi a relação deles se construindo nos primeiros anos, até aqui o livro vai até quando eles têm 3 filhos. Porque depois eles tiveram um quarto, mas é só contado, eu acho que no 5º livro da série, alguma coisa assim. Não cheguei lá ainda, quando eu chegar eu conto. É muito interessante, porque eles moram na Suécia, ele é norueguês e muda para a Suécia. É um país completamente diferente, a cultura é completamente diferente. Como a gente vai ver essa relação se construindo e tendo os problemas que a realidade traz, né? A vida traz. E é legal porque aqui esse livro não é escrito de forma cronológica, então ele começa aqui ele com os 3 filhos e ela no carro, depois ele volta para quando conheceu ela, depois volta para outra cena dele quando acabou de ter a primeira filha, daí volta lá para uma cena de antes deles terem um bebê, e vai fazendo essas throwback e throw for o livro todo. E eu acho legal que tem uma cena engraçadíssima, que ele fica muito de cara, que ele fica se sentindo não muito homem, quando ele tá com a primeira filha dele, que ele fica andando pela rua com o carrinho, e ele tem uma temporada aqui que ele fica cuidando durante uns 6 meses da primeira filha, só fazendo isso da vida. Aí ele fala que as mulheres pararam de olhar pra ele, porque agora ele anda com um carrinho de bebê na rua, e que agora ele não se sente mais tão homem, blá, 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 e como ele é um homem moderno, ele pode reclamar, porque como ele é um homem moderno, ele tem que criar os próprios filhos. E aí, quando ele tem 3 filhos, ele fala: aí, com 3 filhos, queridos, você não tem nem tempo de pensar o que você tá perdendo, entendeu? Tem fralda pra trocar de um, o outro tá chorando, o outro já tá grande, já tá correndo pela rua. Não tem muito tempo pra você pensar o que você tá perdendo, se a sua masculinidade tá ali, se você tá fazendo um papel de homem que seu pai queria que você fizesse, esse tipo de coisa. Muito bom também. O último que eu vou colocar a capinha aqui é da Maria Valéria Rezende, autora brasileira, sensacional, contemporânea também, que é O Voo da Guará Vermelha. Esse livro, gente, é lindo de um tanto, assim, perfeito. O Rosário, ele é analfabeto, ele é pedreiro, e o sonho dele é aprender a ler. E aí ele vai encontrar essa prostituta com HIV, soropositiva, que é a Estela. E ela é muito pobre, ela é muito doente, ela tem uma filha, e aí ela manda dinheiro pra sustentar essa filha, mas ela não consegue nem comer. E aí essas duas pessoas pobres, que vivem uma realidade muito triste, elas vão se encontrar. E esse amor vai mudar muito a vida delas. Porque apesar de todo o caos, de toda a miséria, de toda a tristeza, eles vão ter aquele amor, aquela ligação. E isso vai transformar tudo. E aí é muito lindo, porque ele
Ele é contador de história. E aí ele vai contar as histórias que ele ouviu pra ela e criou algumas histórias pra ela, pra deixar a vida dela mais doce, né? Pra ela poder ter um escapismo daquela realidade. E ela vai ensinar ele a ler, que é o sonho da vida dele. E assim, gente, é lindo, é lindo, é lindo. E tem tipo 160 páginas. E é literatura contemporânea. E é muito bem escrito. E a Maria Valéria Rezende é perfeita, gente. Assim, lindo de um tanto. Essas foram as minhas indicações, né? Deixa eu pegar aqui os livros. Gente, olha, eu peguei, assim, os que mais me marcaram mesmo. Claro, né, 2 desse último ano. Eu não leio muito romances, para deixar claro. Eu tenho um pouquinho de nega, mas, assim, os que eu leio, normalmente, eles são bons. Eu escolho muito. Eu sou uma pessoa humilde. Então, essas foram indicações. Caso você queira mais alguma lista de algum outro tipo de gênero, pode escrever aqui nos comentários. E até a próxima. Tchau!